Sempre é uma responsabilidade grande estar aqui, mas Deus tem nos ajudado sempre, e eu aprendi uma vez, o pastor Febroni falou para um africano, um jovem que esteve aqui junto com um pastor, e ele disse que nunca tinha pregado, e o pastor pôs ele a pregar. E ele disse: eu vou te ensinar a pregar. E ele disse: faz assim. Deus abençoe, pastor. Ele disse: olha para dentro do teu coração, vê o que tem ali, abre ele e entrega para a igreja. E às vezes, irmão Laudemir, nós como pregadores, a gente tem que vencer a vaidade. Às vezes você tem um esboço, parece que aquilo vai ser, mas lá dentro tem aquela outra voz dizendo: eu quero isso. E eu digo para os irmãos, quando a gente aprende a ouvir essa voz, a gente nunca vai falhar, porque essa é a voz de Deus. E eu estava pensando ontem, quando estive ali, o pastor Febroni pediu para falar algo, eu me pus a orar e me veio apenas alguns comentários, até porque o nosso tempo é curto, sobre vencer a si próprio. Vencer a si próprio. Eu gostaria apenas de ler um versículo, se os irmãos puderem, por gentileza, se pôr em pé, vamos ser bem breves. O Salmo 73, verso 24, apenas este versículo. Então, enquanto o tempo nos favorece, nós vamos falar algumas pequenas coisas ou grandes coisas. Diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Querido Pai, nos abençoa, Senhor, porque a bênção provém do Senhor. Nós sabemos que somos amados de Ti, não por merecimento, mas por Tua graça, por Tua misericórdia. O Senhor desejou nos amar e nós recebemos o Teu amor e o cremos, o aceitamos, Pai, e Te rendemos graças, Senhor, agradecimento por tudo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas. Segue nos ajudando, Pai, nós confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar novamente, irmãos? Mas eu estava pensando sobre isso ontem. Muito embora a Bíblia diga o diabo vosso adversário, o irmão Brana dizia: o meu pior inimigo, quantos lembram? Sou eu mesmo, né? É o nosso pior inimigo. É a gente mesmo. Mas existe um equilíbrio dentro disso, porque, irmão Senair, a Bíblia também diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a si mesmo. Então, como é que funciona isso? Você tem que se amar, mas é o teu pior inimigo, né? Então, nós temos que, a primeira coisa, é dividir isso daí, falando sobre a natureza humana, irmão Evandro, a natureza pecaminosa. Paulo diz que o velho homem tem que ser crucificado, vamos dizer na minha linguagem, com os seus feitos. E eu estava pensando sobre isso. E nós, muitas vezes, estamos olhando os acontecimentos, olhando ao redor, olhando as guerras, olhando todas as coisas, observando, e nós não paramos para observar o lado de dentro. Esses dias eu vi um desenho com os meus meninos, e um menininho falou para uma raposinha assim, ele disse assim: não é interessante, irmão Eliel, que nós podemos ver só o exterior, quando a maioria das coisas está acontecendo aqui do lado de dentro? E a nossa vitória, eu vou dizer para vocês, não depende de fatores exteriores, ela depende daquilo que acontece aqui dentro. Aqui dentro. Agora, como nós vencemos este nosso pior inimigo, nosso eu? E dentro da nossa experiência, assim, pequena, caminhando, já tem, pastor Febroni, 18 para 19 anos que a gente veio para a mensagem, e eu lembro que eu vim para a mensagem já ajudando na obra. Eu fui fazer evangelismo sem ser batizado ainda. Saí junto com os irmãos, meu batismo ia ser no outro fim de semana, eles falaram: vai ter um evangelismo? Eu disse: eu quero estar lá. E já fui, não era ainda batizado. Então a gente observa algumas coisas já,
E eu penso que uma das coisas mais difíceis que tem é justamente isso, você aprender a lidar consigo mesmo. Lidar consigo mesmo, vencer a si mesmo, controlar a si mesmo, entender a si mesmo, porque Deus fez cada um de nós com uma natureza. E a minha, vamos dizer, a minha maneira de vencer, irmão Renan, de repente não é a tua. Como disse o salmista, guia-me com os teus conselhos. Os conselhos são os mesmos, a direção é a mesma, vamos dizer, a maneira é a mesma, mas cada um tem as suas peculiaridades. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, os irmãos sabem. Eu tenho ali o irmão Natanael, ele tem um gênio um pouco mais forte, mais firme, o trato com ele é diferente. O Felipe, irmão Clenoer, se eu falar um pouquinho mais alto com ele, já chora. Então são naturezas totalmente diferentes, você não pode pegar a mesma regra para todos. Então o que acontece? Agora, quem vai dizer qual que é a tua maneira, qual que é o teu jeito? A Escritura diz, ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está. É você que se conhece, ou deveria se conhecer, e é aqui que nós entramos, irmã Neide. Eu não lembro se é o profeta que usa essa expressão, mas diz assim, ó, quem não se examina, não se conhece. E nós precisamos, a primeira coisa é nos examinar. Nos examinar. Quer dizer, observar nos nossos dias o que é o nosso Golias. O que é o nosso Golias? Quando Israel esteve ali diante daqueles filisteus, naquela batalha, tinha muitos filisteus perturbando por ali, sempre incomodando. Mas eles não eram páreo para Saul. A Bíblia diz que Saul, Jonatas, era mais forte que o leão, mais ligeiro do que as águias. Eles eram fortes na batalha. Então, aqueles filisteus não derrubariam Israel, mas o Golias sim derrubaria Israel. E você tem de conhecer, irmão, qual é o teu Golias, quem é o que tem te perturbado durante toda a tua caminhada. Nós lutamos com filisteus todos os dias, mas você sabe que tem aqueles que você vence, pela graça de Deus está sempre vencendo. Mas tem um Golias que parece que nunca a gente consegue derrubar. E o que o meu incentivo nessa manhã, irmão, é para você conhecer quem que é o Golias, que para um pode ser o temperamento, para outro pode ser a língua, para outro pode ser os olhos. Entende? Qual é o que está sempre te perturbando? Que quando chega o final de semana que tem a ceia, examine-se cada um a si próprio, sempre você vai ver que é a mesma coisa. Sempre o marido tem que voltar na mulher para acertar a mesma coisa. A mulher no marido, a mesma coisa. Se você for ver, é a mesma pedra, irmã Zélia, que nós tropeçamos, cada um dentro das suas peculiaridades. Eu tenho observado isso. Às vezes você vai tratar algum assunto, alguma família, ele sempre vai girar em torno do mesmo assunto. Esse casal é isso, aquele é aquele outro. E geralmente são coisas parecidas. Vida prática. E para nós vencermos na vida prática, nós temos que olhar para dentro de nós e conhecer a nossa natureza, saber aonde é que está, vamos dizer, esse Golias para nós. Outra coisa que eu tenho visto, irmãos, é assim. Nós aprendemos que um espírito se mata de fome e de sede. Se mata de fome e de sede. E nós sempre olhamos isso daqui para lá, quer dizer, nós temos que matar isso de fome e de sede. Mas nós não paramos para pensar muitas vezes que nós, se nós não alimentarmos o lado correto, ele também morre de fome e de sede. E muitas vezes eu vejo pessoas desejando, querendo, sabe, Marjane, querendo fazer, vamos dizer, chorando para fazer, desejando, sabendo o que tem que ser feito, mas não faz por quê? Porque não tem força. E por que não tem força? Porque não alimenta o cão branco, como nós costumamos dizer. Não alimenta o cão branco. O próprio irmão Branham, ele disse assim, não faça as obras. Ele diz, primeiro entre no Espírito e então pratique as obras. Quer dizer, não tente resolver o problema. Eu já aconselhei pessoas de não mexer com aquilo. Ah, irmão, mas eu preciso. Não, não mexa mais. Deixa isso aqui. Deixa, faz de conta que está bem. Faz de conta. E começa a fazer isto daqui. Começa a fortalecer. Começa a ler mais. A permanência nos cultos. O que você tem visto, o que você tem ouvido. Bom, Branham ensina isso. E às vezes nós não fortalecemos esse homem interior e queremos seguir batalhando.
Um dia o pastor Febrônio deu um conselho para alguém, ele disse assim, a pessoa diz, mas pastor, eu estou lutando, e está mesmo, nós vemos o esforço das pessoas lutando. Mas o pastor disse, eu quero ver você lutar por cima do inimigo. E para você lutar por cima do inimigo, você tem que ter mais força do que o inimigo. Então o que acontece? Tem que fortalecer esse homem interior. Eu creio que na perguntas e respostas número 3, fizeram a pergunta, irmão Marcos, para o irmão Brana, como é que eu posso fazer para me aprofundar no amor de Deus? E quando se aprofunda no amor de Deus, fortalece. Quantos lembram? Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Quer dizer, fortaleça. E muitas pessoas têm saldo na conta, irmã Flora, mas não lembra que tem. Esses dias eu disse para alguém, gente, vocês estão lidando com um assunto aí de uma maneira totalmente natural. Parece que nós não temos um Deus. Quanto tempo, irmão pastor Getúlio, de mensagem, de caminhada nós temos? Tem de haver um saldo nessa conta. E você vai pôr a mão nele quando você precisa. Então tem que confiar que Deus quer o teu melhor. Quer o teu melhor. Mas voltando aqui para não sair. Então, uma das coisas que eu digo, irmão, é conhecer a si mesmo. Procure conhecer a si mesmo. Procure saber e conhecer o teu estágio, o teu nível espiritual. Sabe o que? Eu lembro sempre daquela irmã de cor que ela disse assim, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu devo ser. Então ela sabia o que devia ser. Ela disse assim, mas tem uma coisa, eu já não sou mais o que eu era antes. E eu estava vendo, um dia eu ouvi o pastor Febrônio falar sobre isso. Há níveis espirituais na nossa caminhada. E nós não podemos nos medir somente pela primeira medida que nos medimos nos primeiros dias. Eu lembro até hoje o dia que o meu filho mais pequeno, o Emanuel, caminhou. Eu disse para minha esposa de manhã, estava naquela expectativa, vai caminhar, não vai caminhar, né? Eu disse, hoje o Emanuel vai caminhar. Aí eu sentei no sofá, lá de repente veio ele lá, caminhou lá, 4, 5 passos, já está caminhando, né? Eu fiz uma festa, disse, eu falei que ele ia caminhar hoje. Coisa linda, caminhava e depois você vinha. Aí eu peguei uma cadeira de escritório, quando um deles era pequeno, e eu botava e eu soltava, e eu ia me empurrando com os pés para estar perto. E ele vinha caminhando, caminhando. Que alegria ver dar os primeiros passos, irmão Laudemir. E Deus conosco é a mesma coisa. Abraão chamou Abraão desceu para o Egito, levou Jó, mentiu. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 14, Deus deu o pacto da circuncisão, Deus diz bem assim para... Eu troquei, eu falei Jó, não, Abraão. Disse bem assim para Abraão, Abraão agora anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, eu vejo isso, irmão Eliel, na minha vida, assim, ó. Hoje eu vejo coisas que eu não via quando comecei a caminhar, irmão Clener. Quando nós saíamos lá para os interiores e coisas, o irmão Clener me ajudou muito. Eu via aquele patamar. Daqui a pouco você começa a enxergar algumas coisas que você não via antes. Parecia que estava tão bom. Você mudou um estágio mais para cima. Você começa a ver coisas que não estavam bom antes. Mas lá atrás Deus te dá uma inocência, irmão Laudemir. Mas conforme você vai caminhando, você vai vendo que as séries da escola elas vão subindo e os cálculos vão sendo diferentes. E você vai precisando se ajustar. Ontem eu ouvi o irmão... Onde é que está o irmão David ali? O irmão David, ele está lá, né? Lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu não falei para ele, pastor Febrônio, mas ele disse assim, quando as crianças cresceram, eu falei, rapaz, a gente pensa que quando os nossos filhos começam a crescer, a gente vai, vamos dizer assim, estar mais tranquilo. Ah, não é bem assim não, as coisas ficam diferentes. Aí é onde que nós começamos a preocupar mais. A demanda começa a ser maior. Mas quando eles ficarem adolescentes, daí você tem que observar as amizades dele. Ah, mas quando eles começarem a namorar, e quando eles casarem, e aí? E depois vem os netos e tudo mais. Então, quer dizer, nós temos que estar sempre, irmão Juarez, evoluindo na nossa caminhada com Deus. Então, um outro conselho é, nunca se estagne, nunca pare, nunca diga assim, aqui está bom, vamos acampar aqui e está tudo certo. Não, enquanto nós estivermos nesta terra, é uma vida de aprendizado constante. E eu digo para os irmãos, guarde esses aprendimentos, guarde. E às vezes são simples frases. Por exemplo, esses tempos atrás tinha que botar lá está lá. Está lá, mas eu não sei até que hora vai, né? Então eu só estou olhando lá. O pastor Febrônio disse uma frase que me acompanha toda a vida. Quem de nós não tem pensamentos, né?
pensamentos, e pensamentos de cada tipo que às vezes você fica pensando da onde que vem. Nós temos que saber qual que é a fonte, né? Mas ele disse que quando ele era jovem, e esses pensamentos vinham, às vezes perturbavam, ele parava e dizia para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe, eu não sou isso. Quantos lembram dessa frase? Eu muitas vezes isso me ajudou, guardou no meu coração: Senhor, tu sabe, eu não sou isso. Então, vamos caminhando aqui. Veja, a primeira coisa, irmão, é você se examinar, conhecer a ti mesmo. Eu não estou usando aqui, só vendo os tópicos. A outra coisa é você alimentar, vou usar essa expressão do índio, alimentar o cão branco. Vocês entendem o que quer dizer, né? Quem vai vencer? Tem duas naturezas dentro de nós. Né, irmão? Quem vai vencer? Perguntou o irmão Brana para o índio. Qual dos dois vai vencer? O índio disse: aquele que eu alimentar melhor. E às vezes a gente não para entender que a vitória daquela luta, irmã Ana, está no dia a dia, no cotidiano, de nós irmos alimentando aquele cão. Às vezes você não vai derrubar aquela cova, vamos dizer, aquela luta de corda, você não vai derrubar o último da fila lá, mas você avançou 1 centímetro para o teu lado, quer dizer, é 1 centímetro a mais que você venceu, só não deixa voltar dali. Entende? Então a primeira coisa, conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. A segunda coisa, começa a fortalecer o homem interior, com a leitura da Bíblia, com a oração. E lembre do testemunho do pastor Daniel. Quando você faz isso, sempre vai ter um gotejar constante na botija do Espírito Santo. E quando você olha para ali, você observa, já tem saldo na conta. Deus está por ti para te ajudar. Vamos aqui um pouquinho mais. Alimente o cão branco. A outra coisa que eu queria colocar, e aí nós já vamos encerrando aqui, porque não vai dar para mim trazer o que eu gostaria de trazer. Mas é você saber para onde você está indo e cortar toda e qualquer ponte que te segura. Eu disse para alguém esses dias, batizei um casal, e eu disse para eles assim: sem dó nem piedade. Tudo que liga a vocês, a velha vida, tem que cortar. Não queira ser bonzinho para o diabo, porque ele não vai ser bonzinho para você. Você tem que cortar. Ontem à noite eu estava lendo sobre um capitão, algo assim, espanhol, chamado Herman Cortés. Pastor Febroni deve saber quem foi. E ele veio para o México em 1519, e quando ele aportou no México ali os seus navios, ele mandou botar fogo nos navios. Mandou botar fogo em todos os navios. Por quê? Porque se os navios estivessem ali, daqui a pouco, quando a peleja apertasse, irmão Arilton, poderia eles voltar para dentro do navio, ou fugir, ou o que for. Queimou o navio, não tem como voltar mais. E sabe como é que você queima os navios, às vezes? É você testificando de que você é um cristão. Eu lembro do testemunho do irmão Rivailton, né, na escola. Vamos lá, vamos. Não, hoje não, porque né, era assim, né, irmão? Até que ele disse assim: eu não vou porque eu sou um cristão, porque eu sou um filho de Deus. Então eu não vou porque eu sou um filho de Deus. Aí você realmente está cortando as pontes. Eu parei de tomar refrigerante tem 1 ano e pouco. Sabe como é que eu fiz para fazer isso? Eu chamei a minha esposa e os meus filhos e disse para eles, na verdade estava na casa do Vitor, eu disse: de hoje em diante nunca mais eu tomo um gole de refrigerante na minha vida, na frente de todos eles. Rapaz, eu já passei alguma tentação. Só que eu me posicionei, eu disse: eu não tomo mais refrigerante. E aí aquilo, vamos dizer, você tem que respaldar. E faz uns 3 meses que eu fiz uma que eu quase me arrependi. Eu disse: eu não ponho mais açúcar no meu café. Estou sofrendo. Mas tem testemunhas, a gente fala. E quando você fala, irmão, diante das pessoas que você é um cristão, vamos dizer, aquilo está sobre você. Você tem que agora honrar a tua palavra. Eu concluo dizendo como o pastor contou outro dia na igreja, um jovem lá, que estava no quartel, ficou 6 meses no quartel. Quando ele voltou para casa, o pastor disse para ele assim: fulano, venha cá, testifica aqui, deve ser muito difícil para você lá no quartel, no meio de muitos ímpios e tudo mais. Ele disse: não, pastor, capaz, eles nem sabem ainda que eu sou crente. Eu pergunto, você quer dizer assim, você está armando o teu inimigo. Como é que você vai, vamos dizer assim, se blindar daquela investida? É a mesma coisa o jovem na escola.
Eu gosto de ver o meu menino, o Felipe, lá na escola, lá. Várias vezes ele chega em casa e diz: pai, hoje eu preguei lá no corredor. Pai, hoje a professora deu um espaço lá e eu preguei. E interessante, sabe, que a gurizada chega ao redor dele ali e ele está falando e está testificando. Quer dizer, está dando o seu carteiraço, em outras palavras. Olha aqui, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Assim deve fazer a irmã, deve fazer o rapaz, deve fazer, assim por diante. Pastor Febrônio, simples assim, só um trechinho, né? Porque eu acho que nosso horário se esgotou. E um outro dia, quem sabe, a gente discorre isso com mais tempo, porque é um bom assunto. Conhecer a ti mesmo, se fortalecer. Tem muitas e muitas coisas, né, que nós poderíamos colocar aqui. Mas eu vou concluir com uma frase que uma vez me veio. Se os teus olhos e ouvidos receberem boas coisas, a tua vida espiritual será saudável. Deus abençoe.